Fala aí galera, beleza? Conforme eu prometi, gravei o segundo vídeo, tá? Com o uso do JWT numa API segura e coloquei até algumas coisas bacanas de boas práticas, outras coisas de API, não só o JWT, tá? E também coloquei o recurso de refresh token, que é bem bacana. Vamos lá? Vamos pro código? Para ficar fácil de entender como a aplicação funciona e como é que eu implementei o JWT, vamos começar aqui pela controller, né? Onde tudo começa, onde o request começa, onde o request bate. Então primeiro eu coloquei um health check, tá? Então nesse exemplo eu não tenho só a aplicação do JWT, né? Então eu fiz algumas coisas também que eu considero bacanas aí no desenvolvimento, em API. Então tem não só JWT, mas tem bastante coisa para vocês olharem nesse código aí, vocês utilizarem, se quiserem utilizar com boa prática, enfim, nos projetos de vocês, tá? Eu coloquei um health check, não é o health check oficial do .NET, mas é uma coisa que sempre tem que ter no stack, né? Um health check. Então fiz o mais simplesinho, mas vocês podem usar o da própria biblioteca do .NET Core, que tem bastante coisa bacana aí. Inclusive ele checa dependências e tudo mais. Esse daqui, ele basicamente te dá algumas informações da máquina só para mostrar que o serviço está em pé, tá? Vamos usar o proposto aqui, que é a controller, né? Então eu tenho aqui alguns métodos. O auth, que é de autorização, onde eu passo o meu user model, que é basicamente onde eu começo o fluxo, né? Passando usuário e senha para tentar ganhar um token. Se meu usuário e senha estiver correto, esse resource aqui me retorna um token válido, tá? Aí eu criei um método para validar o token, então eu posso ir lá e fazer um check para poder ser, só verificar esse token é válido, dado esse usuário, esse token ele é válido, só isso. Eu também fiz um outro check, tá? Tem a mesma função do validate, dado o usuário eu passo um token, só que a diferença nos códigos, tá? Aqui eu estou validando o token via código e aqui eu estou validando o código via filter, tá? Isso aqui são dois exemplos de, por exemplo, se vocês fossem criar uma API de vocês, por exemplo, o health check, se você quisesse que o health check fosse feito só por alguém que tivesse um token válido, ou você vai aplicar o filter que eu criei aqui, customizado, né? Ou você vai fazer via código. Então aquele exemplo que eu criei aqui é justamente para você ver como é que faz para validar via código ou validar via filtro. Vou dar um F12 aqui, já eu entro no código para explicar como é que ele valida via filtro, tá? Então são dois códigos de exemplo que eu fiz aí. E uma quarta funcionalidade, né, que eu tenho aqui, é basicamente para atualizar o token, né, que é o nosso refresh token. Eu não sei se já ouviram falar, mas é bem interessante esse refresh token. Você passa o usuário e senha e ganha um token. Depois você vai fazer um outro acesso e seu token é validado, né? Então você envia seu token para ser validado. Só que você pode querer, né, acessar a API por um período maior do que você tem o token ativo, né? Então vamos para um exemplo prático. Eu tenho um token, peguei um token no sistema que demora 30 minutos, né? Então eu vou lá, faço uma interface YAML, um SPA e tudo mais. E quando o token expirar, ele faz um logoff do sistema e o usuário tem que botar lá o usuário e senha de novo, autenticar no sistema. Isso faz com que o usuário tenha que ficar autenticando a cada 30 minutos. A sessão dele cai, né? Então como é que eu faço para mim poder fazer com que o token aumente o tempo dele de expiração? Isso é inviável, não é para ser feito. Se o token é para 30 minutos, ele tem que durar 30 minutos, né? Então o que diz a boa prática? Antes do seu token estourar, você pode fazer um fluxo no seu sistema, onde eu faço uma atualização desses dados e recebo um token novo, né? Que é a melhor situação. Se chama refresh token. O usuário não precisa informar a senha e usuário e senha de novo, porque você tem um usuário e você tem um token válido. Então você pode ir com essas duas informações lá, atualizar e pegar um token para mais 30 minutos. Então antes de acabar os 30 minutos eu vou lá e pega
um token novamente. Esse é um exemplo, né? Então, esse é o fluxo do refresh token. Então tá bem bacaninha, tá bem completo aqui o exemplo, tá? Inclusive eu dividi o projeto em camadas e tudo mais. Se vocês quiserem pegar esse projeto aqui, vou botar no GitHub e renomear ele já para começar um outro projeto, ou usar isso aqui como servidor de atualização, ou só como uma referência, tá? E eu fiz uma implementação diferente do que a galera tem feito, justamente para vocês terem mais exemplos, né? Eu vejo muito o pessoal usando uma biblioteca aqui mais padrão e tudo mais, e eu usei a jwt.net para poder ter mais exemplos e jeitos diferentes para vocês avaliarem código e ver o que vocês querem usar na aplicação de vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, eu coloquei até aqui diversos mídias, né, de questão de dependência, o próprio JWT, deixei separadinho aqui, fiz o logger com o log e também coloquei Swagger, tá? Então vamos lá, vou rodar aqui o Swagger, para vocês verem a aplicação rodando, aí eu entro no código passo a passo explicando todo o fluxo, tudo que eu implementei para vocês como exemplo, tá bom? Vamos lá. Vai rodar a aplicação. Beleza. Subindo o Swagger. Vou trazer para essa tela. Aí, vai. Nosso health check, né? Fica aqui o layout, ver host name e tal. Bacana para ver que o serviço está no ar. Tá? E agora vamos aos métodos de autenticação. Vamos testar aqui. Eu tenho que passar o usuário e senha. Eu fiz um memory repository, tá? Por quê? Se vocês quiserem depois trocar para um SQL Server, um MongoDB, o que vocês quiserem, é só trocar a interface lá do repository e implementar os métodos adicionais, tá? Fiz bem de maneira bem didática até. Cliquei aqui, ó, passei um usuário e senha válido, né? E eu ganhei um token, ó. Olha o tokenzinho aqui, ó. Ponto, né? Ponto. Legal, né? Bacana. Eu posso validar esse token. Aqui no tryout, faço admin e vou copiar o token em formato. Cadê o token válido? Posso fazer o check, que esse aqui ele usa o filter, né? Não usa a validação de código explícito. Bacana. Vou ter uma resposta um pouquinho diferente, tá? E aqui o refresh token, onde você passa agora o usuário, o token válido, e ele te gera um novo token, né? Vou clicar aqui, ó, olha o finalzinho dele aqui mudando, né? BRG, né? Final, YY4, enquanto o token for válido, ele vai gerar para mim um novo token. Eu posso pegar esse novo token que reiniciou e ficar fazendo um ciclo, né, de refresh, tá? Então tem aqui um Swagger bem bacaninha, bem facinho de usar para vocês entenderem as chamadas e tudo mais, legal? Pode pegar essa aplicação e estender para uma outra, fazer o que vocês quiserem. Vou fechar aqui para explicar o código, tá? Vamos lá. Bacana. Primeiro as camadas, né? Dividi algumas camadas. Aplicação, onde eu tenho toda a apresentação e configuração do startup da aplicação. Business Core, onde eu tenho regras de negócio, tá? O domain, onde eu tenho os domínios definidos. O Infrastructure, onde eu tenho algumas bibliotecas de extensão. Aqui eu só tenho uma porque eu fiz um helper pro Exception, que eu gosto de pegar mais detalhes e tudo mais. Fiz um repository, só para simular um repositório de banco de dados e tudo mais. Para ter aqui um in-memory repository. Fiz um in-memory, eu tenho uma lista na memória, só para simular a minha persistência, né? Depois, se vocês quiserem trocar, é só fazer herdar essa interface e fazer uma nova implementação e injetar na dependência, né? E os serviços, onde eu tenho aqui os meus contratos, né? Apesar de ter aqui várias camadas, tem pouca coisa, tem pouco código, tá bem fácil de entender, tá legal? Então vamos lá. Então, primeiro é o nosso program, tá padrão, não mexi, tá? Tá padrão do .NET. O que eu alterei aqui no startup, tá? Eu criei esse método aqui, ó, load custom meters, são os meus meters, né?
Aí aqui são eles JWT, Logger, injeção de dependência, Swagger, 4. E aqui na configuração eu chamei um pro Swagger também, passando aqui a rota do documento, tá? Onde vai ser exibido. Eu gosto de fazer assim com os middles porque aí eu não sujo o startup, né? Ele não fica com aquele montão de linhas do Swagger, de tudo misturado, né? Então quando eu for dar manutenção eu consigo ver cada coisa separadinha. E essa rota aqui do Docs, dependendo do cliente e tudo mais, ele prefere uma rota customizada, então eu coloquei aqui, tá? E aqui em propriedades no launcher, inclusive, eu já troquei o default para quando abrir a aplicação já abrir no Swagger, né? Para facilitar aqui o meu desenvolvimento, meu teste e tudo mais. Vamos aqui aos middles. Primeiro, injeção de dependência, padrão, né? Nada demais. Sempre apontando para minha concreta. Vou pular o JWT. O Logger, tá? Eu usei o Serilog nesse caso. Swagger padrão também, tá? Só que eu separei em duas chamadas, uma para serviço, outra para aplicação. Eu chamo em 2 pontos diferentes, para ficar organizadinho. E o JWT, aí é o que nos interessa, né? Então a primeira coisa que eu fiz é ler o arquivo AppSettings e pegar a configuração e preencher esse domínio e jogar na injeção de dependência como símbolo, tá? A configuração dele está aqui, Token Configuration, onde eu tenho quem é o meu cliente, né? Quem é o emissor do token e quanto tempo que expira em segundo, né? Quanto tempo que expira em segundo. E essa classe, esse arranjo está representado numa classe aqui, settings no domínio, chamada Token Configuration, tá? Onde eu tenho isso aqui. Então com esse código aqui eu consigo gerar uma instância dele apontando para essa concreta. Então toda vez que numa injeção de dependência eu chamar essa concreta, ele vai pegar essa instância porque ele é símbolo, né? Beleza? Então essa é a primeira alteração. Eu já coloquei ele no middle, né? Porque se você quiser implementar do jeitinho que eu fiz aqui, você copia o arquivo de configuração, cria a classe concreta no domínio, né? E copia essa classinha de middle e só chama ela no startup. JWT. Tá? Que é a classe de configuração do JWT. Perfeito. Feito isso, vamos olhar nosso domínio, né? Eu tenho uma classe abstrata chamada Entity. Eu tenho um atributo aqui, um field chamado SearchKey, onde o user herda esse entity. E eu faço override dizendo que SearchKey é o username, né? Porque eu fiz um atributo de pesquisa, né? Então qual que é o seu atributo de pesquisa? O atributo de pesquisa, como se fosse a minha chave, né? É o meu username. Então se você tivesse um ID ou alguma outra coisa, algum outro controle, você podia fazer. Não tem isso aqui, não tem nenhuma relação com JWT, tá? Eu fiz só para facilitar minhas pesquisas no repositório. Tem uma relação direta com o repositório, não tem uma relação direta com JWT, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui é uma chave de pesquisa. Se eu abrir o repositório, eu já faço uma constraint aqui, ó, onde T é entity, né? Que é esse cara aqui. Então logo no meu repositório genérico, esse memory repository, eu consigo usar esse atributo, porque esse atributo faz parte de entity, tá? E como user ele herda de entity, na hora que eu faço a generalização, passando memory na memória, esse cara aqui, ele faz o replace para mim, né? Ele aponta, na verdade, o search key para o username, então eu consigo fazer pesquisa pelo nome do usuário, né? Então esse aqui é o meu repositório, minha interface de repositório. Eu fiz um repositório em memória. Como eu só estou fazendo um exemplo aqui de gerar token, verificar se o usuário existe, pegar uma senha e tudo mais, eu não criei os outros métodos de CRUD e tudo mais, você vai precisar na sua aplicação. Mas como isso aqui é um exemplo, só não precisei, né? Só precisei da pesquisa, tá? E por isso eu usei o entity por causa dessa pesquisa aqui, ó. Tá?
No meu repositório, eu fiz aqui um seed, né? Carreguei isso aqui em memória, só para poder brincar com esses usuários aqui na interface, né? Eu usei o admin lá no exemplo do Swagger, né? Eu usei o admin, mas podia usar qualquer um desses caras aqui. Notem que eles têm secret key diferentes, né? Lembra do vídeo 1, que é a partir da secret key, eu vou lá e criptografo o token, né? Então, mesmo que eu saiba o usuário e minha chave, eu não sei a chave do outro, não sei assim, então tem um par aqui de chaves que fica mais complicado, né? O password desse vídeo aqui é mais difícil de você conseguir quebrar o sistema. Logo que cada usuário tem seu próprio secret key, né? Bem interessante. Isso. Vamos lá. Eu notei um problema aqui. Opa. Escrevi errado. Vou dar um rename. Feito. E ela tá compilando. Eu só anotei ali que estava errado a escrita. Deu um rename já. Perfeito. Então voltando aqui a explicação. Então esse é o meu entidade de domínio, a de configuração, né? E o meu repositório, para vocês entenderem como é que funciona o repositório de memória. E esse aqui é o meu user model, né? Que é justamente a entidade que eu exponho na API que eu recebo request de usuário e senha. Tá? Então até aqui de JWT mesmo, a explicação que eu dei até agora, por enquanto eu tenho só esse middle, né? Onde eu carrego a configuração para poder utilizar. O restante são os dados de usuário, o repositório, genérico em memória, né? E a entidade aqui padrão para poder carregar a configuração do meu user model. Perfeito? Vamos avançar então. Vamos pegar um fluxo, e por fluxo fica mais fácil da gente entender agora. Agora que a gente viu a entidade e como funciona o repositório, vamos pegar um fluxo aqui, tá? Vamos pegar o controller e vamos pegar aqui a autenticação, né? Ver como é que funciona o fluxo da autenticação. Então recebi lá no meu user model, né? Então eu tenho aqui no user model usuário e senha, perfeito? Eu faço um log, faço uma validação básica nesse bloco aqui, tá? E depois eu chamo no service um método de autorização. Se ele for autorizado, eu recebo um token. Se o token for igual a nulo, eu dou erro 403. Se o token for ok, eu retorno o token. Se der algum exception, né, eu dou erro 500 genérico e logo os dados e o stack 3. Tá? Então se for ver assim, ela não tem regra de negócio, só tem validação, né, de contrato e o fluxo de resposta HTTP. Né? Então vamos olhar o service, que é aqui que faz a próxima etapa. Entrei aqui no service, beleza. O service, o que ele faz aqui? Ó? Ele pega o nosso usuário e chama o business para fazer também a autenticação. Dado que o usuário é nulo, ele retorna um nulo para a interface e a interface da controller sabe o que fazer. Né? Se o usuário não for nulo, eu vou lá e gero um token. Veja que aqui eu separei a autorização da geração de token. Né? Lembra que eu falei no vídeo 1 que o JWT ele não autentica, ele só gera o token, só que criptografa os dados. Você precisa fazer uma autenticação. Então a autenticação está separada da geração do token. É que depois você consegue fazer métodos onde você valida o token, dizer se esse token é válido ou não, né, para poder garantir a sessão. Mas quem autoriza não é o JWT, é seu sistema de autorização. Então vamos dar uma olhada aqui no sistema de autorização, que está no Auth Business Score, que é onde está a regra de autorização. Aqui no Business. Abrir ele aqui, ó. Ele acessa o repositório. A autorização aqui, ó. Através do username, ele obtém um usuário. E depois faz uma validação. Essa validação consiste em verificar se o usuário é nulo ou não.
e se a senha bate com a senha do banco, né? Do meu banco de memória. Porque aqui nesse método getUser, ele fez a pesquisa do usuário pelo username e retornou o usuário. Depois ele compara o usuário com o usuário que veio do modelo, que veio da API de fora. Aí ele compara se a senha do usuário do repositório é a mesma do modelo. Se for do modelo, ele retorna true e diz que o usuário está autorizado. Ou seja, isso aqui ele faz a minha autorização, tá? Não gera token, não faz nada. Só vai lá no meu repositório, poderia ser um banco de dados, um MongoDB, uma outra API de autorização, que é bem legal também segregar. Podia ser o domínio, AD, enfim, várias outras maneiras de você fazer. Só que nesse caso aqui eu fiz em memória para poder exemplificar e partir logo para o token. Então, interface service, ela está orquestrando minhas camadas de negócio, né? Então, ela orquestrou primeiro a autorização, dado que está autorizado, tá? Inclusive esse método aqui, ele poderia ir aqui para dentro, tá? Mas eu deixei ele aqui fora justamente para a gente ver a orquestração. Então, ele retornou, ele não é nulo. Se ele não for nulo, agora eu gero o token, né? Então vamos lá, tá na minha outra classe que chama Token Business Core. Essa aqui faz a geração do token. É muito parecido com o exemplo do vídeo 1, tá? Esse trechinho aqui de geração de token. Eu só peguei aqueles códigos e coloquei aqui dentro desse contexto, tá? Então não tem novidade aqui, né? Então chamei o Generate Token, o Create Generate Token, depois o Create Token, onde eu passei o usuário e as configurações, que já estão vindo aqui para injeção de dependência. Lembra que esse cara que eu passei lá pro lado de fora? Lá no meu middleware, né? Do JWT. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, lembra dele? Né? No arquivo de configuração, app settings, né? Agora, quando eu chamo ele aqui no meu construtor, ele já assume, né? E meu repositório também, porque está na minha injeção de dependência. Aí eu chamo Create Token, tá? Vamos ler lá embaixo, que está lá embaixo. Aí meu Create Token, que tem aquele trechinho de código de ontem, lembra? Só que aqui eu já coloquei as coisas mais bacanas, né? Eu já coloquei aqui, ó, um datetime tercinal, add seconds, botando a expiração em segundos. Coloquei o subject, né? O emissor, a audiência, deu build e gerei o token. Aí eu retorno a string. Então ele vem aqui, a partir desse método aqui, cria o token e retorna. Então se eu for lá no meu service, no generate token, ele pega o token e retorna. E agora, do meu service, ele retorna para minha camada de API. Retorna o token para API. O token é nulo? Se for nulo, 403, não permitido. Se não for nulo, ele retorna aqui no meu 200 OK. Beleza? Então é facinho o fluxo, né? Então ele entra no serviço, na autorização, entrou na autorização, primeira coisa que ele faz é autoriza o usuário, verifica no repositório em memória se ele existe. Se ele existir, eu vou lá e gero o token. Dado o sucesso no token, eu retorno o token para controller. E retorno meu tokenzinho lá. Tá? E o código de geração de token é aquele código do vídeo 1, muito simples. Tá? Só para a gente visualizar esse fluxo aqui rodando de novo, vou executar. Não tem mágica nenhuma. Legal. Vou trazer ele para cá. O meu user auth, né? Tryout. Agora eu vou trocar aqui. Inclusive, eu vou pegar meu Solution Explorer. Vou pegar meu repository, meu user memory. E vou pegar aqui, ó. Alex. SL. Vou executar. Perfeito, gerou o tokenzinho aqui. Legal, né? Muito simples. Sem segredo nenhum. Vamos dar uma olhada rápida nos outros fluxos, porque basicamente eles
segue a mesma lógica, tá? De navegação. Aí depois vocês olhem com calma o código, estudem ele, tá? Tá bem facinho. Vou explicar só mais um fluxo, o vídeo não ficar super comprido e repetitivo, né? Vamos pegar aqui o validate, acho que é o mais bacana. Então aqui, ó, eu recebo o usuário e o token, tá? Dado o usuário e o token, eu chamo o método validate do serviço e recebo o resultado aqui. Se o resultado for, ele retorna um booleano, né? Se validou ou não. Se for falso, ele dá um bad request. Se for sucesso, ele dá ok. Ou seja, esse método só diz se meu token ainda é válido, né? Se ainda está dentro do tempo, se os bytes estão corretos e tudo mais. Tá? Vamos olhar aqui o service validate. O service validate, né? Como um bom serviço faz, que é só orquestrar, né? Ele chama a camada de business para poder fazer o processamento. Então o processamento está aqui. Vamos abrir aqui o validate. Aí o que eu faço? Obtenho o usuário através do username, verifico se o seu usuário existe. Esse usuário existe? Ok. Aí eu vou lá, pego a secret desse usuário versus o token e tento decodificar. Se ele conseguir decodificar, eu retorno true. Quer dizer que meu token é válido. Tá legal? É bem simples a validação. Se o token estiver expirado, ele vai cair nessa exceção, né? Como no primeiro vídeo, né? E eu coloquei uma exceção genérica aqui também. Tá? Como no primeiro vídeo eu mostrei para vocês esse trecho do token. Então validate é bem básico. Tá? O token check também funciona da mesma maneira, a diferença é que ele usa esse filter aqui. Então se você, qualquer método que você colocar esse filtro, ele vai validar o token. Tá? E essa validação consiste em verificar se você passou o token no header do request. Tá? Caso você tenha passado com sucesso, beleza, senão ele dá essa informação aqui, ó. Que não achou o token usuário no header. Ele achar, ele vai validar o token. Aí ele chama o método validate, que tem o usuário e o token. Tá? Faço aqui o get do contexto. Aí chama o método validate, que é o mesmo ali de cima, e valido. Então é igual, só a entrada, o fluxo entra por um caminho diferente, né? Aqui nesse validate eu faço, já chamo a validação explícita aqui por código, e aqui eu faço por filtro. Vocês escolham o que vocês querem fazer na aplicação, que vocês acham melhor, tá? Aqui por filtro é bem facinho, né? Só copiar e colar isso aqui e já está validando. E o refresh token ele é bem interessante, porque se você for olhar o método aqui, é sempre o serviço que chama o refresh token, então a controller é bem limpa, né? Aqui no método. E o refresh token, o que ele faz? Ele chama o método de validação, tá? É do próprio business, tá? Então ele chama esse método de validação. Se estiver válido, ele vai lá e faz o refresh token. Então antes de eu fazer um refresh token, eu verifico se o token informado está ok, né? Porque o cara pode passar qualquer coisa, o usuário correto em qualquer coisa aqui, e eu gerar um token novo. Aí ferrou. Abriu o acesso do meu sistema. Então antes de eu atualizar o token para ele, eu verifico se o usuário e se o token é válido. Se for, eu vou lá e faço e gero um token novo, tá? Aí aqui nesse refresh token, basicamente eu estou passando o username criando um token, né? É só um método que se chama refresh token, parece algo super especial, mas que na verdade aqui no refresh token é só um método. Eu pego o usuário, gero o token e retorno um novo token. A sacada mesmo está aqui no serviço, onde eu valido aquele token, onde ele não precisa passar a senha aqui de novo, tá vendo? Só o usuário e o token para ele poder ficar mantendo aquela sessão ativa, tá legal? Então é isso, galera, é bem facinho, bem simples, parece ter bastante código aqui, mas quando vocês olharem é porque está tudo dividido por responsabilidade, com as camadas direitinho e tudo mais. Mas cada classe dessa aí tá super pequenininho, super fácil de entender, estender e fazer o que vocês quiserem.
Então, pô, se gostaram do vídeo aí, dá um like, sigam o canal e ajude a divulgar aí para o canal crescer cada vez mais e mais. E eu poder aqui estar gravando muito mais vídeos para vocês sobre um monte de ideias e experiências aí para trocar. Valeu? Valeu, grande abraço aí, tchau, tchau.